Sejam bem-vindos, meus queridos. Como é que vocês estão? Tá tudo bem com vocês? Tudo bem com todo mundo? Semaninha de carnaval correndo, estamos chegando no final dessa semaninha de carnaval. Tem gente que vai esticar ela até o final, eu sei, mas oficialmente a semaninha de carnaval aí tá terminando o feriado. E nessa quarta-feira é dia de Hot Stats, é dia da gente falar aqui sobre alguns jogos que a gente gosta de chamar a atenção para vocês durante a semana. A gente aparece aqui uma ou duas vezes por semana para falar aqui sobre as hot stats e chamar um pouquinho da atenção de vocês para alguns jogos. E essa quarta-feira, é claro, além da Champions League, que é o que todo mundo está de olho e está muito de olho, nós temos outras coisas acontecendo que também são bem interessantes e em um horário anterior ao horário da Champions League. E eu vou chamar a atenção de vocês para duas partidas, para dois campeonatos diferentes, para dois jogos bem interessantes mesmo. O primeiro deles é um jogo pelas oitavas de final da Champions League da Ásia, chave árabe, não a chave oriental, onde a gente vai ter o Al Nassr, que é um time que chama a atenção de bastante gente, jogando fora de casa o primeiro jogo das oitavas de final contra o Al Feiha, equipes que recentemente se enfrentaram pelo campeonato saudita com vitória, inclusive fora de casa, do time do Al Nassr. O Al Nassr, que chega para essa fase de oitavas de final muito favorito no confronto em relação ao Ferrar, teve uma fase de grupos em que ele passou invicto, sem nenhuma derrota, com 4 vitórias e 2 empates, 13 gols a favor, 7 só contra. Jogando fora de casa, o Al Nassr teve 6 gols pró, 3 contra, então vejam que a performance dele, tanto atacando quanto defendendo, não é tão diferente em casa e fora de casa. Chama também a atenção de como ofensivamente esse time do Al Nassr se comporta fora de casa. A exceção de um último jogo na fase de classificação da Champions League da Ásia, e com a exceção de um time chamado Al Hilal, esse aqui é um grande problema para o Al Nassr. Todos os outros times que enfrentaram o Al Nassr em casa e que não se chamavam Al Hilal sofreram pelo menos 2 gols do Al Nassr, que é um ataque bem poderoso fora de casa. Veja que em 3 jogos fora de casa nessa Champions League ele tem média exatamente de 2 gols por partida, então fica sempre a atenção para o ataque do Al Nassr, que tem o artilheiro da competição. O Talisca é o artilheiro da Champions League da Ásia, junto com o Crisan, que também é um brasileiro. Mas o que vale aqui para o jogo de amanhã é o Talisca. O adversário, o Al Feiha, como eu falei para vocês, já enfrentou há pouco tempo atrás o Al Nassr em casa, foi derrotado em casa pelo Al Nassr pelo Campeonato Saudita, se classificou em segundo lugar no grupo dele, jogando em casa teve 2 vitórias e uma derrota, a derrota por 3-2 em casa para o Al Ain, que inclusive foi o classificado em primeiro lugar da chave. 7 gols pró, 4 contra. É um time que a gente já de cara percebe que tem um ataque bem menos efetivo do que o Al Nassr, porém com uma defesa que parece ser mais sólida quando joga em casa. Neste confronto aqui, o Al Nassr é um franco favorito, é um enorme favorito no confronto,
mas no jogo de amanhã, mesmo fora de casa, também é um favorito para o jogo. As odds do Al Nassr para o jogo de amanhã são odds baixas, que representam odds de um time super favorito como ele é para essa partida extremamente interessante que acontece um horário antes da Champions League Europeia. Um outro jogo que também acontece no mesmo horário do jogo do Al Nassr e é de extrema importância, por acaso, é o jogo entre Bolonha e Fiorentina pela Série A do Campeonato Italiano. E aqui vale chamar a atenção de algumas coisas para vocês. Em primeiro lugar, é um confronto do quinto colocado contra o sétimo colocado. Hoje o Bolonha é o time italiano classificado para a Europa League. E a Fiorentina é o primeiro dos italianos fora de qualquer zona de classificação europeia. A diferença na tabela entre os dois é só de 2 pontos. O Bolonha tem 39 pontos e a Fiorentina 37 pontos, o que chama muito a atenção para esse jogo, um jogo bem equilibrado em termos de tabela. Claro que o jogo é de extrema importância para a Fiorentina, que se vencer, entra não só na zona de classificação para a Conference League, como também vai entrar na zona de classificação para a Europa League, mas para o Bolonha é extremamente importante, porque o Bolonha joga um campeonato quase à parte entre ele e a Atalanta por uma última vaga italiana na próxima Champions League. No momento, a Atalanta tem 3 pontos de vantagem sobre o Bolonha nessa briga. Uma outra coisa que vale muito mencionar aqui e que deixa o jogo extremamente complicado para a Fiorentina é que o Bolonha é o melhor mandante do campeonato italiano. Não é a Inter, não é a Juventus, não é o Milan, é o Bolonha. O Bolonha tem 9 vitórias, 2 empates, só uma derrota jogando em casa. Não tem um ataque esplendoroso, mas tem um ataque respeitável, com 22 gols. Mas o que chama mais atenção do Bolonha jogando em casa é o grande poder que o Bolonha tem na defesa. São só 7 gols sofridos jogando em casa no campeonato, o que faz do Bolonha a segunda melhor defesa do campeonato jogando em casa, empatado ali com Milan e Lazio, mas a segunda melhor defesa da liga jogando em casa. Isso deixa o jogo extremamente complexo para a Fiorentina fora de casa. Nos últimos 5 jogos que o Bolonha mandou, sofreu apenas 3 gols. É bem complicado vencer o Bolonha lá dentro. Como visitante, a Fiorentina é apenas a 7ª colocada do campeonato, não tem uma boa defesa jogando fora de casa e também não tem um ataque tão efetivo assim. A Fiorentina oscila muito, é um time muito melhor jogando em casa do que fora de casa. E tem 2 derrotas em sequência fora de casa e derrotas bem para times bem piores do que o Bolonha. A Fiorentina vem de uma derrota para o Sassuolo e um para o Lecce, jogando fora de casa, o que descredencia ainda mais a Fiorentina amanhã, fora de casa contra o melhor mandante do campeonato italiano. O jogo vale muito para os dois. A diferença entre o Bolonha e a Atalanta pela última vaga da Champions League italiana é só de 3 pontos, mas a Fiorentina está a apenas 5 pontos da Atalanta e 2 pontos do Bolonha. Então, sim, para a Fiorentina vale muito o jogo também, apesar de todas as dificuldades que eu falei aqui. É isso, meus queridos, que eu tinha para falar para vocês amanhã. Jogos para chamar a atenção, que fogem um pouco daquele eixo de Champions League que todo mundo fica focado, mas jogos com oportunidades bem interessantes, tanto para o jogo da Champions League asiática entre o Al-Feiha e o Al Nassr, quanto para o jogo da Série A da Itália,
Bolonha e Fiorentina, ambos acontecem às 15 horas, um horário antes dos jogos da Champions League. Eu já vou me despedindo de vocês por aqui, mas vou deixar vocês com a Jan, que vai passar para vocês com a múltipla de Vegas antes da gente se despedir. Olá, pessoal! Agora que vocês já tiveram essas super hot stats, excelentes hot stats do CX, vou passar aqui a múltipla de Vegas desses dois joguinhos. A primeira aqui é no jogo do Al Nassr. Ela é bem simples, é vitória do Al Nassr e over 2 gols. Isso daí tá dando uma odd de 1,50 apenas, é uma odd baixa, mas vale muito a pena. Ela tá duplada com uma aposta criada também no jogo do Bolonha e Fiorentina, que é vitória do Bolonha com over 4 cartões. Isso dá uma odd de 3,37 por aí, o que vai totalizar numa odd 5 quando você duplar essas duas apostas criadas. Então, odd 5 para vitória do Al Nassr over 2 gols, vitória do Bolonha over 4 cards. Então é isso, espero que vocês tenham aproveitado as hot stats. Tenham um bom dia de trade amanhã, até mais.